Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos colegas, todos os nossos seguidores, todos os amigos enfermeiros aqui da Sobec. Oi, Vanessa. Fabinho. A Lindinha tá online. Agora sim, eu tava ficando assustado, porque tava 0 pessoas assistindo. Eu falei, meu Deus, mais uma live vazia não pode ser, mas não é verdade não. Só deu um delayzinho na conexão do Instagram, certo? Desculpe o atraso a todos, tá bom? Hoje live de casa, mas a Sobec tá acompanhando e tá fazendo toda a assistência aí pra nós, tá bem? Tudo certo com a conexão? Dá um joinha aí se tiver tudo bem, que aí eu já vou começar a chamar a nossa convidada de hoje. Boa, Fabinho, tema de grande importância. A gente vai falar da segurança do paciente, mas agora a gente começa uma nova série de lives da campanha Centro Cirúrgico Seguro, certo? A gente vai começar a falar dos objetivos para a segurança do paciente. São 10, vocês lembram? Só que aí a gente vai falar um por vez. Hoje, no caso, nós vamos falar de 2. Travando um pouquinho, Raquel, vê se melhorou um pouco. Eu mudei a conexão agora, tá bom? Deixa só eu abrir aqui, eu já vou chamar a Ana Vasconcelo. Então, hoje eu vou conversar com a enfermeira. Ela é enfermeira e ela é coordenadora do programa de cirurgia segura lá do Hospital Albert Einstein. Então, assim que a Ana estiver conectada, tudo bom, Ana? Oiê, boa noite. Boa noite. Eu tive um atrasinho aí, Ana, peço perdão. Imagina, Tá não tem bom? problema, Rafa. Peço perdão a todos vocês aí. Espera aí que eu percebi que só tem metade de eu aparecendo. Mas, Ana, se puder, por favor, ir se apresentando. Tá bem, pode deixar. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo que está conectado aí hoje. Meu nome é Ana Vasconcelos, eu sou enfermeira de formação. Trabalho com a parte de qualidade, né? Sou coordenadora de prática médica no Hospital Albert Einstein e estou aqui hoje com o Rafa para a gente discutir um assunto super importante, né? Relacionado à segurança do paciente, né? Focando nas questões relacionadas aos 10 objetivos para uma cirurgia segura. Então, hoje a gente vai falar, né, Rafa, do objetivo 1 e do objetivo 8, que estão Isso mesmo. completamente relacionados. Então, a gente espera aí uma super interação de vocês, que a gente possa discutir essa temática tão importante, né? E possa sanar possíveis dúvidas que vocês tenham. É um prazer enorme, Rafa, estar aqui com você essa noite, viu? Em nome da Sobec, eu agradeço você por ter aceitado o nosso convite, Ana, até por você trazer todo esse conhecimento que você tem aí, né, desde o início do programa de cirurgia segura do Hospital Albert Einstein, não sei se desde o início, mas eu me lembro que eu já estou lá há 10 anos e você também estava engatinhando nada, na verdade já estava mandando muito bem no nosso protocolo lá, e aí eu acho que é interessante a gente trazer como esse primeiro objetivo, Ana, o objetivo número 1, nossa primeira Ok. reunião do ano, o objetivo número 1, que é operar o paciente. Então, a equipe diz assim, tem um texto bonito, né, no OMS, que É é a bonito. equipe garantirá ou vai garantir que o procedimento certo seja feito no paciente certo, no local certo. É Ou, isso ao aí. contrário, o paciente certo, procedimento certo, local certo, enfim. Mas o É isso objetivo aí. é como operar o paciente certo, não errar a cirurgia e não errar o local. Não é isso, Ana? Então, esse é o É isso primeiro aí. objetivo de segurança. Fala pra gente, Ana, como que a gente pode parecer esquisito, né? A gente pensar em errar o paciente numa cirurgia. É Conta verdade. pra gente um pouquinho disso aí, por favor. Então, na verdade, acho que você colocou um ponto importante, né? Pode parecer estranho, né? Operar o paciente errado e o lado errado, por exemplo, né? Mas não é tão estranho assim, né? Se isso está dentro dos objetivos da Organização Mundial da Saúde, é porque realmente é um evento que ainda acontece
nos serviços de saúde. Mas a gente tem aí uma série de barreiras para nos ajudar a fazer com que isso não aconteça, né? Então, quando a gente olha lá, você bem colocou, né, o texto bonito do objetivo 1, né, a equipe operará o paciente certo e o local cirúrgico certo, embora seja um evento raro, né, é um evento que acontece, e aí eu queria só trazer para corroborar a nossa discussão um dado de um levantamento que eu acabei fazendo, né? Então, a gente tem um dado americano que diz que acontece um procedimento errado em cerca de 50 a 100 mil cirurgias por ano. Se a gente for transformar isso em incidentes ao ano, dá uma média de 1.500 a 2.500 incidentes por ano. Então, não é um evento tão raro assim, né? Claro, isso é um levantamento americano que eu trouxe para vocês, mas para a gente refletir sobre isso. E como a gente faz com que isso não aconteça, né? Então, a gente tem uma série de barreiras. A primeira delas é a identificação correta do paciente, né? Eu preciso saber quem é o paciente que eu estou colocando lá dentro do meu bloco operatório. Como que a gente faz isso? Cada instituição tem diversas ferramentas para fazer isso. Na grande maioria das vezes, né, e a recomendação é que a gente utilize sempre 2 identificadores para garantir que eu estou identificando o paciente da forma correta, né? Então, a gente costuma usar o nome completo e o número do prontuário, ou o nome completo e a data de nascimento, né? Eu preciso ter identificadores robustos, né? E aí fica aqui um alerta para a turma que está nos assistindo. A gente nunca usa como identificador de um paciente, por exemplo, o número do leito. Por que a gente não usa o número do leito, né, Rafa? O paciente pode trocar de leito, né? Então, isso é um identificador frágil, né? Então, a gente sempre tem que usar 2 identificadores para garantir que eu estou identificando o paciente de forma correta e aí seguir com todas as outras barreiras que a gente tem para garantir que aquele é o paciente certo que eu estou colocando lá dentro da minha sala de cirurgia, né? E aí, Rafa, só para a gente fechar o conceito do objetivo, né? Ela fala também da cirurgia no local certo, né? Embora isso, como a gente viu, o número não é pequeno, mas a gente pode considerar que sim, é um evento raro, ela tem uma maior propensão em acontecer em procedimentos que eu tenha estruturas ou órgãos múltiplos, né? Porque é o lado direito, o lado esquerdo, e isso é o que pode gerar a maior consequência para o paciente, né? E a gente sempre tem que pensar nisso, né? E eu sempre digo isso, né, Rafa? O nosso principal foco é o paciente, né? E para aquele paciente é um evento e que vai ter um impacto gigantesco na vida dele, né? Então, acho que isso a gente precisa... Um pequeno evento, né? Qualquer pequeno evento para aquele paciente pode ter um impacto assim catastrófico. E tem um impacto catastrófico, né, Ana? E toda outra repercussão, né, Rafa? A repercussão para os profissionais envolvidos, a repercussão para a instituição. Então, hoje, por mais dificuldade que os hospitais possam vir a ter, né, de ter ferramentas mais robustas, a gente sabe que existem processos simples, né? E que nos ajudam a fazer com que esse evento não aconteça. Então, acho que é o primeiro passo, né? Por isso que ele é o objetivo 1, né? A identificação de forma correta e eu ter a certeza que eu estou realizando o procedimento correto. Acho que de uma forma geral, quando a gente olha o objetivo, é isso que ele quer dizer. E aí, se a gente for esmiuçar esse objetivo, a gente vai ver que ele tem aí uma série é um efeito cascata, né, para que isso aconteça. Então, a gente pode dizer falha de comunicação entre os envolvidos no processo assistencial, e quem está dentro de um centro cirúrgico sabe que isso é super frequente, né, Rafa? Se a gente não se a gente não tem um processo de comunicação robusto e efetivo,
as falhas vão acontecer por mais barreiras que a gente tenha. É a famosa teoria do queijo suíço, né? Que todo mundo conhece, né? A gente pode ter uma série de barreiras, mas se a gente for ir rompendo cada uma dessas barreiras, a gente vai fazer com que o evento aconteça. Então, não basta a gente ter as barreiras, a gente precisa fazer com que elas aconteçam e com que elas sejam efetivas. Perfeito, Ana. Então eu já queria mandar umas perguntas aqui para Vamos você, lá. pensando Senão eu vou ir na falando, identificação. se você deixar, Não, eu vou ir bora falando. lá. Que ótimo que a gente tem 60 minutos aqui, Ana, para a gente Ótimo, esmiuçar ao máximo, ótimo. né? Você acompanhou ano passado, a gente fez um geralzão. Agora, cada live nós vamos esmiuçar ao máximo um assunto. E esse é a Ótimo. identificação. Você falou muito bem que são dois identificadores, que a gente tem que pensar em dois identificadores que são robustos, né, importantes, números que não mudam, nome completo, por exemplo, número de prontuário, cada prontuário tem o seu número, né, como se fosse o seu RG dentro da instituição, Exato. mas ainda nós temos, você citou no final da sua frase que, por exemplo, nós temos que fazer a verificação, certo? Passa a ser humano dependente, certo? Exato. Então o profissional tem que ir lá realizar. E aí, você me trouxe até dados para a gente que a gente percebe que ainda tem dificuldade de fazer identificação que é meta não só da cirurgia segura salva-vidas, mas também de meta de segurança, também é a primeira Sim. meta. E aí eu ia perguntar, já dei aquela enrolada agora, mas eu queria perguntar para você. Existem ferramentas, estratégias que a gente sai do humano dependente? Já existe hoje na literatura, na realidade dos profissionais de algum hospital, identificadores de paciente eletrônico? É uma realidade muito distante para o nosso país? Existe alguma coisa nisso aqui que a gente pode pensar? Não, já existe, né? Então, a gente conhece serviços que, por exemplo, já usam leitor de código de barras na pulseira, né? Por exemplo, o paciente tem uma pulseira de identificação, tem um código de barras que é um código único, né? E a gente consegue fazer essa identificação de forma digital, vamos dizer assim, né? Isso já existe, mas infelizmente não é a realidade da grande maioria dos hospitais. E aí, eu sempre penso que a gente precisa olhar o macro, né? Se a grande maioria não tem, a gente precisa fazer com que eu tenha ferramentas simples que façam com que isso aconteça. Porque eu não posso criar uma barreira no sentido, se só o digital funciona, por exemplo, só o eletrônico funciona, eu não vou fazer no meu serviço. Né? Então, existem formas... aí, assim, a gente amarra já com outro assunto, né, Rafa? O próprio checklist de cirurgia segura, né? Que a identificação está dentro dele, né? É uma ferramenta simples, que tem um custo baixíssimo, né? Porque é um papel, né? Que eu posso ter um simples papel com todos os itens e eu vou checar todas aquelas informações sem que ela esteja, por exemplo, imputada dentro de um prontuário eletrônico, né? Então, e aí é a adaptação à realidade de cada uma das instituições. Eu acho que isso também é um ponto importante, né? Não adianta eu copiar o que um serviço tem para um outro serviço, porque não vai funcionar, né? Eu posso pegar a experiência daquele serviço, usar como exemplo e adaptar à realidade da minha instituição, né? O que é factível na minha instituição? Porque se eu crio também algo muito, muito robusto ou muito aquém daquela realidade, pode ser que as pessoas tenham dificuldade de adesão, né? E eu preciso pensar nisso também, porque sempre eu vou ter a pessoa envolvida. Né? Por mais que eu tenha lá o código de barras, por exemplo, eu preciso ter alguém que vai ler aquele código de barras. Eu tenho a pessoa que colou a etiqueta na pulseira do paciente, por exemplo, né? E se ela não fez uma dupla checagem antes de colar, ela pode ter colado a sua etiqueta na minha, né? Então, a gente sempre vai ter o fator humano envolvido e a gente precisa trabalhar com esses aspectos. E aí eu acho que é fundamental a gente pensar que a gente precisa trabalhar com o que a gente chama de cultura de segurança, né? Então, as instituições precisam ter isso enraizado. O que é cultura de segurança, né? Como que eu faço com que isso chegue na base, né? Lá na ponta, com quem está na beira da mesa de cirurgia, na beira do leito, enfim. Como eu faço com que isso chegue? Como eu faço com que as pessoas entendam o valor disso e o quanto isso agrega o valor. Eu vi aí numa das perguntas, dos comentários, que uma colega colocou que para um paciente é 100% quando a gente erra. Né? Então, isso é fundamental. A gente precisa pensar nisso. Para o paciente é 100%.
né? Então, como que a gente faz isso? Como a gente melhora a comunicação? Como a gente faz um planejamento operatório de forma adequada, né? Para fazer com que eu garanta o paciente certo e a cirurgia certa. E aí a gente ia falar mais para frente disso, né? Eu ia falar mais para frente, mas a gente já tem um outro ponto que amarra a nossa conversa, né, Rafa? Que é o consentimento informado, né? Isso. O termo... Eu ia chegar nesse ponto aí, Você mas ia eu queria chegar? Então vamos lá. mais um pontinho. Eu Vamos queria lá. falar mais uma coisa de identificação. Vamos Eu lá. vou desmiuçar ao máximo, né? Mas aí, ó, por exemplo, é o que você falou, né? Não adianta nada, até no melhor cenário. A gente tem pulseiras de identificação com código de barra, a gente tem o leitor. Se o profissional não ir lá com o leitor fazer. E aí eu queria levantar um ponto importante, porque as pessoas acreditam que eu acho, na nossa prática, eu percebo muito que as pessoas falham em identificação do paciente porque acha repetitivo. Porque fiz lá na recepção, fiz lá no pré-operatório, fiz quando entrei na sala, fiz quando eu faço time-out. E é preciso, Ana, fazer tanta identificação assim? É preciso, Rafa. É repetitivo, É mas é preciso, preciso. pelo amor É de Deus. preciso, pessoal. Então vamos lá. Quais são os principais momentos que a gente faz isso, né? Vamos pensar no bloco operatório. Eu recebi o paciente lá na entrada do meu centro cirúrgico. Fiz o check-in, né? É o primeiro momento que eu vou fazer a identificação desse paciente. E eu tenho que checar a pulseira de identificação com o prontuário que eu tenho lá na minha mão. Por exemplo, nome completo e o número do prontuário, né? Ou, a depender de cada realidade, cada instituição faz esse double check, né? Essa dupla checagem de um jeito. Então, é o primeiro momento. Porque se já está errado ali na porta, nem entra. Volta para trás, né? Então, Perfeito. isso já é para, tipo, já checou ali, vamos para frente. Outro ponto que você fez essa pergunta, eu acho que ela é super pertinente. Por quê, Rafa? Às vezes, a pessoa que recebeu o paciente na porta do centro cirúrgico não é a pessoa que vai tocar a sala, né? Então, há necessidade, sim, de eu fazer uma nova checagem, né? Então, lá na porta, eu chequei se é o paciente mesmo, eu chequei o termo de consentimento informado, se ele está preenchido de forma adequada, se é uma cirurgia de estrutura ou órgão múltiplo, se ele tem o lado que eu vou operar e se o paciente está demarcado. Isso é super importante, né? E aí também, de novo, cada instituição tem a sua estratégia. Tem instituições que demarcam o paciente no andar, tem instituições que demarcam o paciente na recuperação anestésica, ou tem instituições, principalmente as instituições americanas, elas têm uma sala de pré-preparo, né? Então, elas marcam... Sala pré-cirúrgica, que faz, às vezes, até tricotomia, acesso Tem venoso. hospital americano, Rafa, que faz até pré-indução anestésica nessa sala, né? E já leva o paciente para a sala. Eu acho fantástico, mas depois a gente discute isso outro dia. Um dia a gente fala disso, que é o sonho de consumo, né? Então, é difícil. Um outro momento. Aí, entrei dentro da sala de cirurgia. A gente tem mais 2 ou 3 momentos, vamos dizer assim, que são importantes. Então, antes da indução anestésica, eu vou fazer mais uma checagem. Nome completo do paciente, número do prontuário, data de nascimento, enfim. E aí eu vou checar junto com o anestesista, que vai fazer essa indução anestésica. Ai, mas Ana, é tão difícil, o anestesista não quer checar a pulseira, enfim... A gente sabe, e por isso que eu volto naquele assunto anterior e eu fiz questão de conversar sobre isso logo no começo. Cultura de segurança. Se as instituições começarem a trabalhar isso fortemente na cultura de segurança, como cultura de segurança, a gente faz com que essas barreiras sejam rompidas, né? E que o processo fique mais leve. E aí eu ia brincar com você, né? Você falou, quando eu comecei, você já estava tocando o protocolo. A gente não fala de tempo, chega uma época da vida que a gente não fala mais de tempo, né? Só para descontrair, pessoal. Mas há mais de, né, sei lá, quase... mais de 10 anos, sem dúvida nenhuma, né? Vai mais 11, 12 anos já estudando esse assunto, que é um assunto que eu tenho verdadeira paixão, né? Então, a gente tem mais um momento, né? Que aí já está envolvido no time-out, né? Antes da indução anestésica, que eu checo novamente quem é o paciente, qual é o procedimento que eu vou realizar e qual é o lado que eu vou operar. Aí, a gente vai num outro momento,
que já está todo mundo em sala, antes da incisão cirúrgica. Mais uma Que aí já tem o cirurgião principal, que ele Exato. teoricamente não estava lá. Pode ser que estava, mas Exato. pode ser que não estava. Isso, importante. Em algumas realidades, na indução anestésica, o cirurgião principal ainda não está. Eu tenho um assistente, né? Mas antes da incisão cirúrgica, a recomendação é a equipe, por isso que é time out, né, pessoal? A equipe pronta, paramentada, para começar o procedimento. Estou no farol amarelo, né? Esperando para o farol verde para a gente dar sequência ao procedimento. Então, vou checar mais uma vez. É o paciente, nome completo, o número do prontuário, vou fazer o procedimento X do lado X, né? Porque pode ser que em algum momento as barreiras tenham sido rompidas, a famosa teoria do queijo suíço, né? E todos os processos que eu chequei, de alguma forma, ele teve alguma falha. E aí a gente tá para dar o pontapé inicial, é a checagem final. E aí eu chequei o nome, prontuário, o lado, e lá no final a gente tem uma outra checagem que eu vou deixar lá para o fim, quando a gente for falar do objetivo 8, a gente volta nesse Perfeito. assunto. Então é repetitivo, mas precisa. Ana, podemos então concluir ou resumir que a gente tem que fazer a identificação do paciente, nome completo e um segundo identificador. Toda vez que a gente tem mudança de ambiente ou de profissionais? Sim, sim, isso é Toda super vez que eu mudei, importante. estou na recuperação, uma checagem, fui para o pré-operatório, outra checagem, fui para a Sim. sala, outra checagem, entrou uma equipe nova, porque estava a sua equipe anestésica, entrou a equipe cirúrgica, outra checagem. Olha só, gente, se você pensar nisso, né, Ana, a gente não tem como errar, certo? Exato, Além dos exatamente. momentos das pausas, do time-out, do checklist. Sim, exato, é isso aí. Todo momento que eu tenho. É igual quando a gente. Vamos pensar num outro cenário, né? Lá na unidade de internação, que eu vou fazer uma medicação no paciente, né? Eu entro no quarto, eu checo nome completo, número do prontuário, confiro se eu estou fazendo a medicação certa, e aí a gente entra num outro assunto, né? Mas é importante sim que a gente faça esse processo que na maioria das vezes as pessoas consideram ele como repetitivo, né, Rafa? Mas ele é fundamental para a gente minimizar o risco para o paciente. Então, isso é Mas olha o que o Danta importante. traz aqui pra gente, Ana, ó, que ele já teve situações que ele checou com 4 residentes e ninguém sabia o nome do paciente, mas ele também pode usar da pulseira de Da identificação junto com o prontuário, certo? Sim, concordo. Eu acho que aí o problema, né, nessa situação é se a gente já teve uma quebra de barreira lá atrás, né? Se eu não coloquei a pulseira de forma adequada no paciente, eu tive uma troca de pulseira, né? E aí, Neto, eu acho que é importante a gente colocar que a gente precisa ter alguém em sala, né? E aí, quando a gente está nesse momento do time-out, antes da incisão cirúrgica, é a etapa final, né? A última oportunidade que eu tenho de garantir que eu não estou operando o paciente errado, né? O preceptor, né? Que aí os hospitais de escola, cada um tem uma rotina, ou o titular do caso, enfim, né? A gente precisa garantir, de alguma forma, que esse processo seja feito de forma adequada. E aí o que às vezes entristece a gente é que as pessoas, às vezes, minimizam esse risco, porque acham que isso não vai acontecer. E aí eu tenho que pensar que tem uma série de barreiras que o próprio paciente pode se confundir, né? Porque ele está ansioso, né? Tem vários outros fatores envolvidos aí que podem fazer com que a gente tenha uma quebra dessa barreira. Então, a gente precisa olhar dentro do nosso cenário e criar uma adaptação daquilo que é mais adequado para a minha realidade para fazer com que isso não aconteça. Certo. Aí, Ana, Beleza? eu ia até falar de uma estratégia que a gente já falou em outras lives, quando tem hospital escola e muito residente. A primeira é, sim, acho interessante se você pensar que você precisa de um assistente, né, algum membro da equipe, não só resistente, não só residente, desculpa, mas também às vezes é interessante engajar essa equipe, né, essa equipe Exato. de residente. Fala para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o assistente chegar, mas no próximo procedimento cirúrgico, se prepara você residente, vamos conversar com o seu É, assistente e você residente leva o time out. Porque aí a gente também já vai treinando esse para o futuro médico.
cirurgião que vai estar lá com a gente, né? Acho que você falou um ponto super importante, viu, Rafa? Eu acho que depois de, sei lá, mais, vamos falar, 12 anos olhando esse assunto, eu acho que o que a gente tinha lá no começo, né, quando a gente começou a falar de cirurgia segura, né, vamos pensar no cenário da cirurgia segura como um todo, no checklist, a gente tinha muito mais dificuldades do que a gente tem hoje, né? Porque isso não era uma realidade em todos os hospitais. E hoje é muito, eu não vou falar nunca, porque a gente nunca fala nunca, mas é muito, muito raro a gente não ter um hospital que não tenha o mínimo de estrutura relacionada a um protocolo de cirurgia Sim, segura, por mais simples que ele perfeito. seja. Então, eu acho que a resistência, infelizmente, ela ainda existe e cabe a nós, eu falo, profissionais da saúde, colocar todo mundo dentro da mesma página e entender que todo mundo faz parte desse modelo assistencial, o enfermeiro, o técnico, o instrumentador, o auxiliar, o circulante, o anestesista, o cirurgião, o residente, todo mundo que está envolvido no processo assistencial cirúrgico desse paciente faz parte e é responsável para que a gente minimize esses danos, né? Então, é ir trabalhando isso, é ir ensinando as novas gerações que a gente está formando, seja de médicos ou de enfermeiros, a importância desse processo, porque se um dia acontecer, para esse paciente, como já foi dito lá atrás, é 100%. E para o profissional, eu tenho absoluta certeza que isso vai fazer com que o profissional fique extremamente fragilizado com uma ocorrência de um evento como esse, de operar um paciente errado ou operar o lado errado de um paciente. Vamos investir no novo, certo? Não era o Vamos Dr. Capone investir, falava? Investe no novo. vamos investir no novo. Vamos investir no novo. Ana, você acha, para assim, então a gente, como garantir paciente certo? Vamos identificar o paciente. Como garantir Perfeito. cirurgia certa? Você acha que termo consentimento é uma ferramenta importante para isso? Sem dúvida nenhuma. Termo de consentimento é indiscutível. Eu tenho que ter termo de consentimento informado para todos os procedimentos cirúrgicos ou invasivos, né? O termo de consentimento é uma polêmica, né? Porque, infelizmente, na grande maioria das situações, ele não é aplicado da forma como ele deveria ser, desculpe, pessoal, como ele deveria ser aplicado, infelizmente, né? Eu tenho que, vamos lembrar o que é princípio de termo de consentimento. Qual é o procedimento, né? Quando a gente está falando não do anestésico, né? Mas do cirúrgico. Qual é o procedimento que eu vou realizar? Se é um procedimento que tem estruturas ou órgão múltiplo, qual é o lado que eu vou operar? Riscos, benefícios e alternativas de tratamento. E aí a gente entra numa outra discussão, né? Porque, infelizmente, nem sempre a gente encontra essa realidade. O consentimento precisa ser entregue ao paciente ou ao responsável legal, né? Antes da cirurgia, sem efeito pré-anestésico. Então, assim como a demarcação, na medida do possível, né? Sem o paciente estar acordado, né? Vamos pensar no melhor cenário, para que o paciente possa ler e consentir aquele procedimento. E aí ser assinado pelo médico executor do procedimento. Então, sem dúvida nenhuma, termo de consentimento é indiscutível. Indiscutível. Identificação, termo de consentimento e o assunto que vem a seguir, que é outra polêmica que eu tenho certeza que a gente Quero vai ter falar bastante mais de termo. discussão. Vamos lá. Quero falar mais de termo, Ana, porque as perguntas foram entrando aqui, né? Uhum. Então, perguntaram para a gente, por exemplo, quando você tem mais de um procedimento cirúrgico, às vezes até de especialidades diferentes, é interessante fazer termos em cima do que você falou, que teria que ter a descrição até dos riscos para cada procedimento. Seria interessante, então, a gente ter termos separados? Sim, geralmente sim, é isso que a gente encontra, porque são equipes distintas, né? Então, vamos dar um exemplo. O paciente vai fazer uma mastectomia que vai ser feita pelo masto e vai fazer uma reconstrução já no tempo zero que vai ser feito pelo cirurgião plástico. São equipes distintas, né? Então, o ideal sim é que para cada procedimento eu tenha os termos, né, destinados àqueles procedimentos, ou até mesmo procedimentos associados, né? Então, sei lá, o paciente vai fazer vamos pensar, vai fazer, não sei, vamos pensar o quê? Vai fazer uma artroscopia, não sei, vai fazer uma Essa semana, colicistectomia, sei lá, né? essa semana teve uma colecistectomia
mais postectomia, um paciente idoso. Então, Colecistéia e exato, posté. E exato. não tinha termo para posté. A gente falou, meu Deus do céu, para tudo, vamos arrumar esses termos aí. Exato, exato, é Quem isso fez aí. essa pergunta foi a Neide Teles, tá bom? Desculpa eu não ter falado antes. Legal, Neide, é isso aí, é importante. Pensar que E os aí tem riscos são mais uma. diferentes, né? Por isso que a gente precisa Sim. ter, embora seja o mesmo ato anestésico, a gente tem uma série de consequências relacionadas ao procedimento. Ana, o Will pergunta pra gente aqui qual é o tempo de validade desse termo. Então, na verdade, assim, isso é muito relativo, tá? A gente não tem uma regra muito bem clara. Então, é importante que ele seja feito. Às vezes, a gente já viu situações dele com validade, por exemplo, de 30 dias, mas é importante que a gente tenha uma validação disso. Mas, por exemplo, paciente que vai ser submetido a vários procedimentos, queimado, por exemplo, né, que a gente vai fazer curativos várias vezes no centro cirúrgico, a gente vai precisar ter termos para todos esses procedimentos. Então, isso também está muito relacionado, Will, a alguns processos que a instituição tem, como, por exemplo, alguma certificação. Então, também tem algumas recomendações relacionadas a isso, tá? Mas não dá para a gente ter um termo de, sei lá, de um ano atrás para um procedimento que vai ser realizado. Tudo é possível, né? Então, Sim, eu sei. a gente precisa que ele seja o mais próximo possível da realização do procedimento. Tempo Essa de... foi, por sinal, a pergunta da Nádia, viu, Ana? Falando se for vários procedimentos seguidos, a gente pode manter, se for o mesmo procedimento, lógico, sempre conversando, acertando com a equipe, né? Tem também uma parte jurídica legal aí que tem que Sim, ter sim, um aporte, mas dá, não dá, Ana, pra gente sim, sim, tendo esse dá. cenário, dá para manter. Dá para manter, dá para manter. Porque aí isso vai ficar claro, né? Eu posso colocar, por exemplo, que serão 10 curativos lá na descrição, né? 10 curativos para o paciente que sofreu queimadura, por exemplo. Então, também isso é uma realidade também. Agora ela fala aqui, aí Nádia, só prestar atenção que ela fala assim várias laparotomias. Aí tem que entender, na verdade, se é reabordagem. Se é reabordagem, aí provavelmente Não, reabordagem é outro termo. São outro procedimentos termo. distintos. Aí é mais Mudou a realidade daquele paciente, certo, Ana? é mais complexo ainda, né? Porque provavelmente é uma complicação que esse paciente teve da cirurgia primária, ele vai ser reabordado. É outro risco, enfim, é outro procedimento. Não dá para considerar. Fez uma gastroplastia, por exemplo, e aí teve uma deiscência, vai voltar, ou herniou, vai voltar para o centro cirúrgico. É outro O outro termo, termo, porque a gente tem outra Exato, situação ali. exato. Legal. O pessoal tá E aí, bombando nos termos, Rafa. nossa, não, termo é um negócio que dá difícil, que é difícil, ó, Dá, porque dá ruim às vezes. dá Porque, por ruim. exemplo, ó, igual a Renata, as Renatas, porque tá mas deve ser uma Renata só. Falou assim: ah, mas dá para assinar dentro do centro cirúrgico o termo? Então, Renata, vamos lá. De É, preferência. Então, o ideal é que não, tá? Mesmo porque o paciente já deve estar sob efeito de pré-anestésico. Eu não posso fazer, eu brinco que é igual assinar cheque em branco, né? Ninguém vai assinar um cheque em branco, né? Então, é meio que nesse sentido. O ideal é que não, né? É claro que tudo deve ser avaliado, né, Renata, né? Tudo deve ser avaliado, né, Renata? Como a gente colocou lá anteriormente, tem instituições que fazem esse processo, por exemplo, uma sala pré-cirúrgica, de pré-preparo, que é dentro do centro cirúrgico, né? Se o paciente está acordado, né? Tá lá 100% lúcido, se a gente teve lá todas as quebras de barreiras anteriores, eu não vou deixar ele entrar para o centro cirúrgico sem o termo assinado, né? É a última opção que eu tenho. Mas, e aí de novo, aí tem as questões relacionadas às estratégias de cada instituição. Então, a grande maioria das instituições, o paciente não sai do quarto, né, sem o termo de consentimento estar assinado. Esse é o melhor cenário, né? Não saio do quarto, mesmo porque a gente tem que pensar
que precisa de tempo para isso, né? E é isso que a gente precisa mudar. Sim. Não é Lembra assim, que vem aqui e assina isso. Não, o paciente tem que ler o termo. As dúvidas elas já devem ter sido sanadas lá atrás, né? Quando eu fiz o planejamento. Por isso que começa lá no consultório. Eu já tirei as dúvidas do paciente, mas pode ser que ele tenha mais alguma dúvida que surgiu na noite isso, anterior à cirurgia, né? Então eu tenho que ter tempo para isso. O ideal é isso que mesmo. seja antes de descer ou subir para o centro cirúrgico, Que é a independente do pergunta. local. A Babi, ó, a Débora até falou, é polêmico mesmo, porque uma situação vai juntando em outra. Olha a pergunta que eu postei aí da Babi, né? Se um paciente entra em sala de procedimento e na hora se vê a necessidade de um outro procedimento cirúrgico, dá para realizar esse termo lá? Vai depender, né, Ana? Vai depender. Vai depender. A gente vê várias situações, tá, Babi? A gente vê situações de acionar a família, né? A gente já viu isso várias vezes, né, Rafa? Na nossa Sim. realidade aí dos nossos anos de profissão. Então, a necessidade de acionar a família, eventualmente, se esse paciente... E aí, né, é outra polêmica, né? Ah, esse paciente não tem ninguém. Então, é outro Aí, ponto, né? Porque aí também a gente avalia se é urgência, se não é urgência. exato, né? Se eu posso fazer um contato telefônico, por exemplo, né? Mas a gente precisa pensar em estratégias para garantir a segurança desse paciente, tá? Então, acho que isso é importante. E de verdade, acho que a gente tem que ter uma live só de termo de consentimento, porque é um assunto super polêmico. Você Quando não eu tem faço, que hora eu ideia. faço, porque eu faço, né? Eu tenho mais umas 4 perguntas diferentes do termo que apareceram aqui, você não tem noção. Eu já vi E que coisas que eu tô perguntaram de lendo aqui, termo ó, específico, né? Tem e um eu tô monte de lendo aqui e coisa. falando assim, olha que eu não tinha pensado nisso. Isso Mas vamos aí. lá. Quanto tempo a gente tem, Ana? Vamos lá, ó, 39. Antes da gente falar mais um pouco, se der tempo eu volto nos termos, gente, eu prometo. Mas eu queria falar Beleza. agora de demarcação. Vamos Porque lá. eu não quero encerrar essa live com as Pendentes. coisas pendentes. Se Isso ficar aí. algum item, Ana, você topa responder comigo as perguntas que a gente Claro. não conseguir fazer ao vivo? Eu ia dizer isso para Fechado, então. você. Super me comprometo em responder as perguntas que entraram e que a gente não conseguiu. Vai ser um prazer. Top, Ana. Então, ó, demarcação. Quando fazer? Vamos lá. Para que fazer? Como Pois é. fazer? Como fazer? Uau, várias coisas sobre demarcação. Então, vamos lá. Requisito super importante sempre que eu tenha estruturas ou órgãos múltiplos e níveis múltiplos. Isso, às vezes, a gente esquece. Então, A gente esquece da coluna, não é, Ana? A gente pois esquece é, da coluna. preciso demarcar coluna? Preciso demarcar coluna. Preciso. Níveis múltiplos. Sei lá, C1, C2, precisa. Então, estruturas múltiplas, níveis múltiplos e órgãos múltiplos. Primeiro ponto importante. Sempre que eu tenho essa situação, a demarcação ela precisa ser feita sempre prévio ao procedimento e preferencialmente com a participação do paciente, né? Então, se o paciente tiver condições de participar, importante o paciente participar desse processo, né? Então, isso é um outro ponto importante, a participação do paciente. Outro ponto importante para eu ter certeza que eu estou marcando o lado certo, conferência dos exames, né? Então, preciso ter os exames que subsidiaram a tomada de decisão para a realização daquele procedimento no joelho direito, por exemplo. Preciso ter esse exame em mãos para, na dúvida, checar o exame. Esse é um outro ponto importante. Outro ponto importante, Rafa, vou trazendo, e se as perguntas forem surgindo, você me corta e a gente coloca. Outro ponto importante, o recomendado é que a demarcação seja feita com uma caneta dermatológica, né? Aquelas canetas específicas para isso. Por que será? Primeiro, porque se eu uso algum dispositivo, por exemplo, uma atadura, eu vou precisar tirar aquela atadura na hora da cirurgia, certo? Perdeu. Sim, Partiu. Chance, perdeu. chance para o erro, não é verdade? Tirei a É atadura, verdade. já ninguém mais sabe. Outra questão importante. A caneta, ela não sai, né? Então, eu vou fazer o preparo da pele desse paciente, eu não posso ter uma caneta que eu usei, que a hora que eu... A
caneta esferográfica, por exemplo, né? Infelizmente, a gente sabe que não é que a gente tem algumas instituições que precisam fazer uso desse artifício, e eu não sou contra, né? Porque desde que faça é importante, mas eu preciso garantir que essa marcação não vai sair no momento que eu preparar a pele do paciente. Isso é um outro ponto importante. Ela precisa ser feita o mais próximo possível do local a ser operado. E aí, as outras duas polêmicas. O que eu uso de marcação? Qual o símbolo que eu uso? E aí o céu é o limite, né? Porque tem de um tudo, né? Então... Porque no tesouro o X marca o local, não marca? Exatamente, mas o X... No mapa do tesouro. No mapa do tesouro, o X marca o local. Exatamente. Então, primeiro ponto. Então, vamos usar o X do tesouro. A gente não recomenda como marcação Isso. o X, porque o X pode dar conotação de errado. Não é esse Negação. lado. Negação. Não é isso, não é tá esse errado. lado. Então, a gente tem que tentar não usar o X. Ah, mas tem alguma recomendação oficial? Não tem. Cada instituição usa a sua recomendação e coloca isso em política. E essa marcação, ela tem que ser esse símbolo tem que ser reconhecido por todos os envolvidos no processo assistencial. Então, assim, na nossa experiência, a gente recomenda um alvo ou um círculo. E aí, cada instituição trabalha com aquilo que ela entende que é mais pertinente para aquela instituição. Estou vendo aí as perguntinhas subindo, o pessoal está dizendo que usa o alvo. Perfeito, né? Acho que é o ideal. Mas tem de É o que eu mais gosto. Eu também, tem de um tudo, né? Eu já vi Sim. iniciais do nome do cirurgião, né? O S de sim, né? Que esse é o lado, né? Então... Na época da eleição, eu vi numa perna esse sim, essa não. Eu falei, gente, não. Esse sim, esse não. Aqui não, né? Então, isso é um outro ponto importante, né? Então, a marcação ela tem que ser reconhecida. Olha isso, já vi até casinha desenhada. Não, pelo amor de Deus. Então, Quem escreveu, Flávia? Flávia, as pessoas são super criativas, né? Então, o que é importante, pessoal? Já vi escrito aqui, também já vi, no passado também já vi. O que é importante, pessoal? As instituições precisam criar uma política, né? Uma política, uma diretriz, um protocolo, seja lá o que for, que determine isso. Qual é a marcação recomendada nessa instituição? Então, lá na instituição da Flávia não é casinha. A marcação recomendada é um alvo. E aí, volto a dizer, eu vou falar sobre isso até o final da live, volto a dizer sobre cultura de segurança. Né? E aí isso está envolvido no processo de cultura de segurança, no treinamento, nas orientações, nos comunicados que eu sou... Na persistência. Na persistência. E aí, gente, Rafa, você falou tudo. Porque se a gente não fosse persistente, a gente não teria um processo tão robusto como a gente tem, né? Isso. Então, é não desistir. Eu sempre digo isso. Pode parecer difícil, desanima, às vezes dá vontade de jogar a toalha, mas a gente não pode desistir, porque a gente está trabalhando para o nosso bem maior, que é o paciente. E eu tenho certeza que duas coisas. Que todo mundo que está aqui, só para eu concluir esse racional, que todo mundo está aqui essa noite conversando com a gente, está aqui porque está preocupado com o paciente. E quais são as barreiras que eu posso criar para minimizar esse dano? E outra, só para a gente fechar, quem faz a marcação? Eu quero que você pergunte isso. Vou fazer. Eu vejo duas coisas que faz a gente evoluir em segurança do paciente e em protocolo cirurgia segunda, Ana. A primeira é a persistência dos profissionais e todos falarem a mesma língua, mas principalmente a persistência. Tipo, hoje você tomou um não, mas beleza, mas você vai tentar de novo. Hoje você tomou uma esculachada, você vai se manter lá e vai tentar de novo. Hoje você tomou uma debochada, que eu já tomei várias, mas você não vai sucumbir e vai continuar. E a segunda é a chefia e a gestão do hospital. A alta gestão tem que estar junto com você, falando assim, pô, Rafael, eu sei que você tomou uma piadinha lá, mas ó, eu vou conversar com a equipe e isso não vai mais acontecer. Não é para ficar expondo ninguém não, tá, gente? Mas aí a gestão tem que vir e te dar esse apoio, de falar, ó, não desiste que vai melhorar.
E exato. não é, Ana? Exato. Eu acho que assim, isso é fundamental e eu concordo com você em gênero, número e grau. A gente precisa ter a liderança próxima, e aí eu já vi uma palavra aí que eu amo, que é empoderamento, né? Então, os profissionais precisam se sentir empoderados, que eles estão lá para fazer o melhor e para garantir a segurança do paciente. Sim, a gente precisa ter a alta liderança da instituição envolvida e a sua liderança direta também envolvida. E sem dúvida não é expor as pessoas, né? Mas Não, é não. fazer com que as pessoas entendam que naquela instituição leva-se a sério a segurança do paciente. Né? E ninguém está fazendo tudo isso para burocratizar o processo, para atrasar a cirurgia, enfim, nada disso. A gente está trabalhando para o paciente, né? E a gente quer garantir com que o nosso processo seja seguro, né? Então, a gente não pode desistir, a gente tem que ser persistente, é isso aí. Concordo com o que a gente já discutiu. Vamos lá. Vou voltar às perguntas aqui, ó. A gente falou do X, que o X é negação, mas a Babi Priscila falou assim: nós usamos de X, vou conversar com a minha equipe para mudar. Mas, Ana, você mesmo disse, né? Se for algo já muito bem institucionalizado, né? Se estiver muito bem, se estiver funcionando, Babi, será que precisa mudar? Exato, é isso aí, Babi. Eu acho assim, volto lá atrás do que a gente conversou. Se isso já é enraizado na sua instituição e é reconhecido por todos, não tem o porquê mudar, tá? Então, não vamos, não precisa. Eu acho assim, sempre é importante a gente refletir, Babi. Isso que você está fazendo é super legal. Então, essa reflexão ela é importante, porque a gente tem que sempre pensar em melhorar os nossos processos. Mas se está funcionando, não tem o porquê a gente mudar. A gente está aqui discutindo o que a gente considera de cenário ideal pelo que a gente vê aí, né? Em literatura, enfim, né? E outra coisa, marcação é outro assunto que a gente tem aí um dia inteiro, se a gente quiser discutir, né? Porque como que eu marco face, por exemplo? O paciente não quer fazer um alvo em volta do olho, né? Então, como que eu faço isso, né? Como que eu faço com as crianças? Então, a gente tem uma série de variáveis também, que é um assunto que a gente pode discutir futuramente também, para tentar aparar as arestas das dúvidas que a gente tenha. E quem deve fazer demarcação, Ana? Eu Então, posso fazer? não, você não pode fazer, Rafa. Mas e se for minha? Vamos pensar. A recomendação é que a demarcação seja feita pelo cirurgião, tá? Essa é a recomendação oficial. A demarcação deve ser feita pelo cirurgião executor do procedimento. Ana, A Tami Brito que perguntou, tá bom? Desculpa. Perfeito. Ana, ele pode delegar essa atribuição? Ele pode delegar essa atribuição desde que ele delegue para alguém, e aí não interprete mal o que eu vou dizer, mas tão capaz quanto ele de ter a certeza da demarcação correta e que vá participar do ato operatório, tá? Então, pode até ser que seja um assistente dele, mas esse assistente precisa ter subsídios, né, para ter a certeza de qual é o lado a ser operado, e ele precisa participar do procedimento, tá? Isso é super importante. E aí a gente tem algumas polêmicas. O anestesista, sim, né? A gente vê isso. E aí, de novo, né? Tá tudo muito relacionado às políticas institucionais, né? A esse profissional. Eu concordo, eu acho que isso é uma atribuição do cirurgião, tá? E a gente precisa trabalhar isso. A gente vê, sim, isso sendo feito pelo anestesista, e aí a gente tem uma série de pormenores relacionados a esse assunto, né? Então, eu tenho instituições em que o anestesista é membro da equipe, né? Então, ele fez, por exemplo, a consulta pré-anestésica, ele participou de todo o processo. Então, tem uma série de variáveis aí nesse processo e que, de novo, né, cada instituição tem uma política relacionada a isso. Mas a enfermagem não pode demarcar. Isso não é o que está na recomendação da Organização Mundial da Saúde. É uma atribuição do cirurgião. Aí, ó, Ana, aí a gente gerou, na verdade não gerou, mas
não é que a gente gerou, mas aí surgiu algumas dúvidas. Porque, por exemplo, a Cíntia pergunta como que é a participação do paciente na demarcação. Eu fiz a brincadeira se eu mesmo posso me demarcar. E a Rafaela está falando assim, mas ele não participa, então ele não pode fazer a demarcação? O paciente, não digo. É claro que tem uma participação, né, Ana? Mas explica pra gente como que é essa participação, né? Não pode ser... É a confirmação, que a gente quis dizer no sentido da confirmação, né? Olha, vou usar o Rafael. O Rafael é o paciente. Rafael, hoje a gente vai fazer uma artroscopia do joelho direito. E aí o Rafael vai confirmar se é realmente o joelho direito, né? Porque o Rafael sabe o joelho que ele sente dor, enfim, né? Tem todas essas questões relacionadas. É nesse sentido que a gente quis dizer com relação à participação do paciente. Eu já vi, sim, e até fora aqui, já vi hospitais aqui no Brasil, já vi hospitais americanos em que o próprio paciente faz a marcação dele. Isso não é uma realidade, que não é algo que não existe, tá? E aí, claro que tem uma checagem, que aí a gente também tem um outro cuidado que a gente tem que tomar, né? Se não tem ninguém de má fé aí envolvido nesse processo, que vai marcar o lado errado propositalmente, já pensei lá na frente, né? Então também tem que ter uma checagem nesse sentido. Mas quando a gente fala da participação do paciente, pessoal, é nesse sentido, né? É o alinhamento final, né? Olha, a artroscopia do joelho direito, o paciente vai confirmar se é isso realmente, a checagem dos exames, enfim, tem aí. E esse processo acontecer antes do paciente entrar dentro da sala operatória, né? E aí, de novo, a maioria das instituições, isso acontece no quarto, antes do paciente, ou numa sala, num leito móvel, vamos dizer assim, né? Num leito de pré-internação, ou em outras realidades, isso acontece na recuperação anestésica, mas sempre, né? Que possível, inclusive, com o paciente acordado. Ninguém vai marcar o paciente já deitado na mesa, com o paciente entubado, fazer lá qual é o lado a ser operado. Essa não é a recomendação. Ana, eu queria fazer uma pergunta prática que a presidente está assistindo. Presidente, nós chegamos na metade dos temas. Pode fazer um segundo dia, porque não dá, presidente. Nós chegamos na metade dos A temas, presidente vai presidente. deixar, né, presidente? A gente pode Vou falar continuar. do objetivo 8 num segundo dia, presidente? Se você Enquanto autorizar, a, enquanto a Giovana responde aí, Ana, vamos continuar, vamos vamos, continuar. manda bala. Ó, vamos botar, só para vocês saberem, nós batemos 200 pessoas em momentos, tá bom? E nós estamos com 180 live inteira. Tá fantástica. Jana, muito obrigado Que pela sua legal, que participação. Essa discussão legal. tá excelente, tá bom? Ana, queria que você falasse pra gente, então, antes da gente... Nosso tempo tá acabando, a gente tem alguns minutinhos, né? É, eu não vamos conseguir falar do tema do objetivo 8, mas fala pra gente um pouquinho, antes da gente encerrar, como a gente pode ganhar, né, a adesão da equipe, certo? E já vou meter duas perguntas, Jana. E em situações de emergência? Tá, então vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, né? Tudo isso que a gente... Vou tentar fazer um compilado geral do que a gente conversou hoje, né? Tudo isso que a gente conversou tá intimamente ligado ao checklist de cirurgia segura, né? E eu vi que subiu aí algumas perguntas relacionadas a isso, né? Das dificuldades de adesão, de fazer com que as pessoas cumpram e entendam a importância desse processo, né? Então eu acho que o primeiro ponto importante é as questões relacionadas à cultura de segurança, né? Então a gente precisa ter isso enraizado dentro das nossas instituições. O corpo clínico, né, que eu entendo que aí foi, pelo menos o que me pareceu, a maior dificuldade que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, os médicos fazem parte do modelo assistencial, né? Nós somos uma equipe e a gente precisa fazer com que esses processos ocorram de forma harmônica, vamos dizer assim, né? A gente precisa ser persistente, como o Rafa muito bem colocou, e a gente precisa ter um empoderamento das nossas lideranças para fazer com que os processos aconteçam. A gente não está fazendo isso para burocratizar o processo, né? A gente está fazendo isso para garantir a segurança do paciente, que é o nosso bem Tem um maior. propósito único, Um né? O propósito propósito é único.
paciente, É o paciente. fazer o bem. É fazer com que esse 100% que o paciente saia 100% recuperado do nosso processo e não com algum tipo de dano, né? Então, a gente precisa ser persistente, a gente não pode desistir, por mais difícil que possa parecer, né? É ir plantando a sementinha dentro de cada um de nós, e aí é todo mundo, né? Porque a gente sabe que tem resistência do corpo clínico, mas a gente sabe que tem resistência dos nossos próprios colegas, né? Que acham que isso é banal, que isso não agrega valor, né? Até que não aconteça com a gente, ou com um ente querido nosso, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter dentro da gente, né? Outra coisa, situações de emergência. Na medida do possível, a gente precisa fazer pelo menos parte desses processos. Porque eu posso ter um problema maior do que uma cirurgia de emergência, né? Um dano maior ainda para o paciente. Então, na medida do possível, tenham uma pessoa destacada nesse processo que vá tocando isso. A identificação, a lateralidade, o checklist, dá sim para fazer o checklist com requisitos mínimos, mesmo em situações de emergência, para que a gente possa garantir um processo mais seguro. Na minha prática, gente, quando a gente tem situações de emergência, urgência, do mesmo jeito que cada um já vai delimitando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que tem alguém delegando cada tarefa, a gente já delega alguém para fazer as confirmações de segurança. É claro que não vai ter a pausa, mas sim vai identificar, vai confirmar a cirurgia, vai confirmar o sangue, vai confirmar, enfim, material. A gente precisa checar. Não, item de segurança é segurança sempre. Exato. Não, pensa, por exemplo, numa situação como essa que eu preciso ter sangue na sala, né? Numa situação tipo um politrauma. Provavelmente eu vou precisar transfundir esse paciente. Então eu preciso checar. Eu preciso fazer os processos para garantir que a hora que eu precisar infundir, isso vai estar na sala, né? Então, acho que é claro nesse que a sentido. gente sabe que precisa de sangue, mas será que alguém lembrou de, vou pedir o sangue, já vou falar para vir, se vai dar tempo de fazer as retipagens, enfim. Diante do caos, as né? justificativas. Isso aí. São inúmeras justificativas para fazer na urgência. É isso aí. Ana, eu vou ter que encerrar essa live, porque a gente está estourando o nosso tempo. A Giovana já falou assim, deu vários elogios aqui pra gente, tá? Que legal. Muito obrigada, Obrigada, como sempre, grande parceira. A gente vai ter que fazer o objetivo 8 em outro momento. Eu achei que isso ia acontecer, vou ser bem sincero. Porque quando você começa a dar exemplo, surge... né? Nossa, fantástico. E com um público desse, gente, muito obrigado. Eu tô então, muito Ana, feliz, muito feliz. Eu também, em nome da Sobek, queria agradecer você, né, pela sua participação, por trazer a sua experiência aqui pra gente, tá bom? Então agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Eu agradeço, Rafa, queria muito agradecer a você, agradecer a Sobek, agradecer a Gi, né, pela oportunidade de eu falar de um assunto que eu sou realmente apaixonada, né, eu gosto muito e eu sempre digo, eu tenho aí quase 20 anos de profissão e eu sempre digo que o meu bem maior é o paciente, tudo que eu puder fazer para melhorar a segurança do paciente e contribuir, né, com outros colegas e com outras instituições, eu sempre vou fazer. Então, estou super à disposição para responder as perguntas, para a gente fazer uma outra live. Estou feliz, foi muito legal ver várias carinhas aí conhecidas, então não vou falar o nome de todo mundo para não ser injusta, mas agradeço todo mundo que participou de coração, espero que eu tenha acrescentado algo aí na rotina de vocês, diante de todo o cenário catastrófico que a gente está vivendo, né? Falar de um assunto um pouquinho diferente para a gente também pensar nesse cenário. De verdade, obrigada pessoal. Se cuidem, uma boa noite para todo mundo e a gente se vê em breve. Isso mesmo, Ana. Obrigado. E, gente, obrigado a todos vocês que participaram dessa live, todos vocês que mandaram mensagem. A Ana já garantiu que a gente vai responder todas, né, Ana? E a gente posta um vídeo respondendo todas. E vamos fazer no segundo momento com o 8º objetivo. É isso aí. Antes de encerrar a live, eu agradeço muito a Sobek por dar esse espaço para a gente discutir sobre segurança do paciente. Agradeço a CNPH e a Highlight, que são os nossos patrocinadores da campanha Centro Cirúrgico Seguro. Então, uma boa noite para você. Como a Ana falou, continue se cuidando, que a gente tem um longo caminho aí pela frente, mas sempre
com segurança para nós e com segurança para o paciente, quase que não sai. Ana, Isso aí. boa noite a Boa todo noite, mundo. Rafa. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau.